que eu comecei falando do conhecimento, da forma mais abrangente que a gente pode pôr, além das experiências, como eu já falei, da questão referente à intuição, que eu repudio como uma coisa mais importante, não que as outras não devam também se comparecer, na verdade é integrar essas três. Depois eu coloquei os problemas, e aí passamos horas, né, muitas horas, falando de problemas e problemas e problemas, exatamente para você assimilar esses problemas, quer seja com sapata, quer seja com tubulão, os diversos tipos de estacas, né, para mostrar que todos eles podem gerar problemas, porque eles estão ligados ao tipo de carregamento, as características do carregamento, as complexidades de carregamento, assim como as complexidades, as variabilidades e dispersão dos resultados dos ensaios, do subsolo, das camadas de subsolo, né? Porque até definir camadas já é uma coisa difícil, né? Por quê? Porque não é uma coisa determinada, eu tenho que fazer sondagem, o solo, cada ponto é diferente do outro, então eu tenho que descobrir uma região que tem um comportamento típico, para então poder coletar as amostras, para então poder fazer os ensaios dessa camada, e aí poder ter resistência, compressibilidade ou deformabilidade dessa camada, e poder então trazer esses conhecimentos todos, que vem dos mapas geológicos, saber se é um solo sedimentar, se é um solo sedimentar aluvionar, se é um aluvionar de rio, se é um aluvionar marinho, se é um aluvionar depositado pelo vento, o eólico, né? Saber se é um solo residual, se é um solo residual maduro, se é saber um saprolítico, rocha alterada. Então eu começo a ter um conhecimento desse modelo geomecânico ou geológico geotécnico, fazendo tudo isso. E agora eu tenho que assimilar aqueles problemas geotécnicos com comportamento, com complexidade de carregamento, e aí então poder passar a pensar no projeto, né? A pensar no programa de investigação, para tirar essas amostras, para ver o comportamento, para ver como cada processo de execução de cada tipo de fundação é afetado pelo tipo de solo, pela complexidade de carregamento. Então a gente está delineando uma coisa para vocês poderem então saírem dessas 40 horas de estudo e poder então assimilar, gravar, se disciplinar nessa conduta que a gente está mostrando através desses 7 capítulos, né, de poder fazer então um projeto de fundações e poder então avaliar depois, acompanhar a execução através de uma assessoria geotécnica à obra, fazer o controle da execução dessas obras e depois avaliar o desempenho através de instrumentação, medir recalques, verificar se aqueles recalques são de acordo com os previstos, que nós vamos quantificá-los na fase de projeto, e para ver que não tem recalques diferenciais que vão passar daqueles limites de utilização. Enfim, essa é a engenharia geotécnica de fundações, né? Esse conjunto de comportamentos que a gente compartimenta, mas isso tudo é um conjunto, deve ter uma sequência lógica, né, que é essa que a gente apresenta para você tratar do problema, e que vai desde então de ter um conhecimento trino, amplo, pleno, até depois você avaliar o desempenho das obras e confirmar ou até ajustar o comportamento se for necessário, a patologia que eventualmente houve a obra, apesar de todos esses cuidados que a gente vem falando desde o início, né? Quando começamos a falar lá de conhecimento, né? De como que se forma o conhecimento do ser humano. Mas eu quero só reforçar mais uma vez a importância da intuição, que é o Espírito Santo nos ensinando ou apontando os nossos erros para podermos então errar menos. Não quer dizer que com isso a gente não vai errar, seria uma inverdade. Então, vamos prosseguir aqui. Então, falando ainda de programa de investigação geológica geotécnica, né? Para fazer esse programa é importante toda essa reavaliação, porque eu estou falando desde fazer um programa
que é começar por ver o mapa, né, os mapas geológicos, geotécnicos, pedológicos, fazer a visita ao local, como já falamos, e aí programar os ensaios que estão lá na norma, né, de sondagens, coletas e os ensaios. Então, no programa, eu devo estar, de novo, repetindo, né, verificando a questão de mapas, né? Os solos são originados de rocha, então eu tenho que estar entendendo que os solos são originados de rocha. A rocha tem a rocha alterada, rocha sã, rocha alterada, rocha muito alterada, saprólito, solo saprolítico, solo residual. Aí vem quando esse solo residual cai montanha abaixo, aí ele corre com o tempo, chamados solos coluvionares, depois vem os sedimentares. E isso ocorre pela ação dos agentes intempéricos. Uma rocha vira solo por causa dos agentes intempéricos, ou seja, sol e chuva dia e noite, né? E o primeiro passo, como já falamos, começa pelo mapa geológico. Então, o mapa geológico já dão aí algumas tipos de solo, como está aí nesses coloridos, nesses indicações desse desenho aí como exemplo. Então, são os mapas geológicos, pedológicos e as cartas geotécnicas, que também já citamos aí a carta geotécnica feita pelo IPT para aquele livro taludes rodoviários, né, que já dão uma ideia de comportamento. Nós já falamos isso. Então, cada unidade dessa representa uma propriedade, uma característica, assim como esse desenho do estado de São Paulo nós citamos há pouco. E aí eu posso, então, como lá estava falando, prever possíveis problemas a partir dos comportamentos, né, que esses mapas podem já nos indicar. E isso que é o importante aí para considerar nos nossos estudos, né, como eu venho falando nessa aula. Quando eu tirei essa foto, melhor eu vi essa foto, né, eu falei, mas o que esse pessoal está fazendo aí, né? Esse local, essa foto, é fruto de uma ruptura que teve no Rio de Janeiro, numa encosta, e aí eu vi a foto e me perguntei, o que esse pessoal está fazendo aí? Aí depois eu falei, bom, esses caras saíram aí no meio da noite, né, mal estavam podendo pôr a roupa, saíram lá de cueca, de pijama, enfim, de camisola, né, e deixaram tudo para trás, porque estava tudo caindo, o mundo estava caindo para eles, né? E aí, o que eles estão fazendo? Aí logo percebi